Voltamos. Agora a Silvane, psicóloga, vai comentar para nós um assunto que, para quem não conhece, que existe aqui no Novo Hamburgo já há algum tempo, que é ecoterapia. É onde o cavalo é usado para fazer terapia com pessoas deficientes, né? É melhor ela dar a opinião dela e colocar a situação para vocês. Olá pessoal, meu amigo é o Bicho, está aqui com a Silvane de Assis Brasil Dias, psicóloga, que vai esclarecer algumas dúvidas para nós, pertinentes à parte de ecoterapia. Para quem não conhece, é um assunto bem interessante, então eu vou tirar as dúvidas com ela, para mim e para você aí de casa. Oi Silvane. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. E tu pode falar para nós como funciona essa prática? Eu sei que ela já funciona há bastante tempo, né? Mas quais são os princípios que ela atinge nas crianças ou no paciente? Bom, a ecoterapia é um trabalho que utiliza sempre o cavalo para intermediar uma prática terapêutica com crianças, adolescentes e adultos. A base do trabalho, ou como iniciou como um trabalho mais como uma terapia motora em função do movimento tridimensional que o cavalo tem quando se desloca ao passo. Para buscar o equilíbrio e tal. Exatamente. Então, se iniciou como uma terapia motora e foi se percebendo que esses pacientes que tinham iniciado o trabalho com o cavalo em função de uma demanda motora tinham grandes benefícios emocionais. E aí que entrou o trabalho pertinente à minha área, que é a área emocional. E começou a haver, então, a indicação para o trabalho para pacientes com patologias ou com necessidades especiais pertinentes à área emocional. E tu, como psicóloga, não é qualquer psicólogo que pode até fazer esse tipo de tratamento, de terapia, né? A tua formação é um pouquinho diferente, ela tem um a mais. Sim, sim. Eu tenho a formação clássica como psicóloga e eu tenho que ter, para trabalhar com a ecoterapia, eu tenho que ter um curso, pelo menos um curso básico de formação em ecoterapia, que hoje a única instituição que promove esse curso é a ANDI Brasil. Aí tem que saber montar e tal, para conduzir o cavalo. E sim, essa é a questão principal, assim, não basta ter o desejo em relação ao trabalho, enfim, com o cavalo, mas tem que se ter a prática, né, de montaria, de manejo, né, com o cavalo montado e o manejo do cavalo no solo. Sim. Porque a gente tem que conduzir, tem que entender quais são as reações. E outra, ajudar o paciente a montar, como ele deve se comportar em cima do cavalo. Exatamente, também. A gente tem que poder ler no cavalo também se ele está apresentando algum sinal de estresse, se tem alguma coisa que está incomodando e que pode interferir de uma forma negativa durante a sessão, né? É porque assim como eu falo para meus clientes, né, que o cachorro ele sente o lado emocional de quem está conduzindo ele. No cavalo é a mesma coisa, né? Sim. Se é uma criança com deficiência física ou uma limitação mental, esse seria o termo? Pode ser. Então o cavalo ele sente, ele percebe isso, né? Percebe. Ele, por exemplo, a égua que a gente trabalha, eu vou fazer a propaganda da Clarabella, ela é extremamente sensível, assim, isso é uma característica que a gente tem que ter com o cavalo da ecoterapia. Ele tem que gostar de estar perto de pessoas, né? E isso se manifesta, eles percebem tanto o estado de espírito do paciente quanto o estado de espírito dos terapeutas, né? Se é alguém que não se sente tão à vontade com o animal, eles percebem isso e claro que isso vai se expressar de alguma maneira durante a sessão. E isso facilita o trabalho daí, né? Toda a vida, sempre, né? É mais que meio caminho andado, né? É mais. Eu digo assim que a formação é importante, o estudo teórico, essa construção, o entendimento da técnica, de por que isso é eficaz, mas se tem que ter um bom relacionamento com o cavalo. O cavalo é usado como ferramenta, né? Exatamente. E é um ser vivo, a gente tem que entender os limites, Exatamente. A gente tem que entender que tem algumas coisas que algum animal gosta e o outro não se incomoda. Então, isso é outra questão principal, a gente tem que conhecer o cavalo que a gente trabalha. É uma relação de respeito e troca sem preconceito, né? Sem preconceito algum. Sem preconceito algum. Qual é que é o tipo de resposta que tu observa assim, nos teus pacientes? Qual é o perfil assim, do paciente e o tipo de resposta que tu observa? Para comentar com quem está de casa que não entende nada. Não entende nada. Acho que a primeira coisa que a gente observa é que o paciente estabelece um vínculo inicial sempre com o cavalo, né? E a gente fica às vezes em segundo plano,
Tem uns cães lá, às vezes em terceiro plano, fica de coadjuvante, e eu acho que essa é a sabedoria que a gente tem que ter, de saber ocupar um lugar de coadjuvante e que interfere quando necessário no trabalho. Sim. Né? Que auxilia melhorando a postura do paciente, que auxilia solicitando um exercício, que auxilia conversando para poder trabalhar alguma questão que esteja sendo motivo de algum conflito. Autoconfiança, né? Exatamente. O paciente acaba desenvolvendo uma autoconfiança, tendo ela um problema físico ou emocional. É. Ou ambos, né? Porque isso traz, a gente pensa, por exemplo, uma criança que tem uma limitação, que não caminhe, frequenta a escola, tem um cognitivo preservado, olha os amigos jogam bola, de repente tem um desejo de jogar futebol, não consegue, Então, enfim, essas questões a gente acaba... E ele no cavalo ali, ele se sente... Claro, tá igual aos demais, ou faz coisa que os colegas não fazem. Não tem medo de montar, tem medo de montar. Isso a gente já teve em relação a irmãos, em relação a até outras crianças, assim, eles fazem o que outras crianças têm medo de fazer, né? E o paciente com uma carência psicológica, o que é trabalhado nele? Olha, principalmente, a gente percebe um grande ganho em relação a pacientes que têm dificuldade de se vincular, né? E a gente traduzindo isso em patologia seria autismo? Exatamente, que tem algum grau de espectro de autismo, né? Pode ser leve, pode ser moderado, pode ser mais grave. A gente percebe um grande ganho, porque nessa comunicação silenciosa, isso se estabelece de uma maneira brilhante, assim. Sim. Realmente muito sutil, mas muito sutil eficiente. E é muito eficiente, né? E a gente vai intermediando esse trabalho e vai tentando se incluir, vai tentando Tu acaba de comprovar uma coisa que eu falo com meus clientes: não conversem com seus cães. Pois é, a gente gosta de conversar, só que a gente fala demais às vezes. Gera uma ansiedade, um nervosismo. Acho que um paciente em cima de um cavalo, se ele começa a falar muito, e também agita o cavalo, não agita? Pois é, o cavalo de eco tem que estar um pouco preparado para isso, ele tem que estar habituado. Até porque uma criança pode eventualmente chorar, quando estão em fase de adaptação, crianças que têm mais dificuldade, às vezes podem gritar, podem ter até uma reação inesperada de agressividade em relação ao cavalo. Então a gente tem que trabalhar com um cavalo que tem uma tolerância um pouco maior que o habitual, assim, porque de fato, assim, essa ansiedade ou esse comportamento diferente, em geral, estressa o animal, né? Ele vai perceber, né? Esse que montou em mim é um pouco mais calmo, quando é frequente, assim, né? Percebe, reconhece as crianças. É mais agitado. A nossa égua tinha uma criança que às vezes vinha dormindo no carro, quando tiravam do carro ela chorava, e enquanto ela não cheirava a criança, não via que estava tudo bem, ela ficava inquieta. Mas faz parte disso, é o vínculo que mais criança está trabalhando, né? Faz parte do processo, né? Uma criança, depois que se acostuma, fica tranquilo. Né? E o cavalo, depois da sessão, ele vai para o descanso. Sim, a gente tem um limite em relação ao atendimento, né? A gente nunca faz mais do que 3 ou 4, no máximo 4 atendimentos consecutivos, em geral 3, né? Porque realmente o cavalo precisa descansar. Tanto do ponto de vista de comportamento, do envolvimento que ele tem com a situação, com a gente, com as crianças, com os adultos, quanto do ponto de vista físico, assim, né? Algumas pessoas que montam têm dificuldades físicas, isso determina que tem espasticidade, que tem uma simetria, e isso de alguma maneira exige um pouco mais do cavalo também, mesmo que ele esteja ao passo, né? Sim. Então precisa descansar. Sim. Precisa descansar. Tu tem algum Facebook, um contato para tu passar para nós, de repente, da Hípica, ou para quem não conhece, de repente buscar mais informações? Sim, tem o nosso site. Quer passar o site? Quero passar o site. É www.contatoecoterapia.com. Quer repetir? www.contatoecoterapia.com. Silvânia, obrigado pela tua participação, obrigado mesmo. Eu que agradeço, é um trabalho lindo, eu faço questão de divulgar. Com certeza, eu também é admirável o que tu faz, né? Então, quando tiver mais dúvidas nesse assunto, eu vou te chamar aqui de novo. Pode ser? Bem-vindo. Tá. Obrigado. Tá bem. Obrigado. Agora o nosso amigo Peludo, né, vai dar a sua última dica do ano. Sua última dica do ano. Vai daí, Peludo. Quase que eu não paro. Olá, pessoal. Olá.
como vocês estão? Bem? Como passaram a semana? Bem? Eu também estou bem. Mais ou menos. Semana passada, eu estava com um probleminha. Meu dono andou um pouquinho descuidado e não percebeu que eu estava com um pouco de cólica, estava meio apático, minhas fezes estavam com um cheiro meio ruim, estavam com uma textura feia e que havia vermes nas minhas fezes. Então, minha dica é, observe, por mais nojento que pareça para você, é importante, é uma relação de responsabilidade com o seu cão. Observe as fezes dele, a urina, para ver como está. Se ela está muito amarelada, com uma coloração muito forte, é importante observar isto para ver se ele está tomando água o suficiente. Talvez ele esteja com diabetes, por isso procure um veterinário. Outra relação é a questão das fezes. Se as fezes estiverem com uma textura diferente, um odor meio catinguento, um cheiro horrível, observe e procure o seu veterinário para observar se ocorreu algum problema, alguma disfunção, alguma intoxicação, ou se você desverminou ele. Você lembrou de desverminar o seu cão? Comigo aconteceu isso. Eu tive cólicas horríveis. Cólicas horríveis. E o cheiro das minhas fezes estavam incríveis. Por isso, observe isso no seu cão. É importante. Isso é uma relação de cuidado, de amor e responsabilidade com o seu cão e com o seu gatinho também. Na caixa de areia é um pouco mais difícil de observar isto. Porque o cocô do gato fica na areia, diferente de um cachorro. Mas você pode observar também. Ok? Essa é a minha dica. Fique de olho na saúde do seu pet. Ainda mais agora no verão, dias quentes, muita água. Enfim, cuidado nunca é demais. Ok? Tchau, pessoal. Tchau. Voltei, pessoal, para desejar a vocês um feliz 2015. Um ano de muita saúde, próspero e com muito sucesso para você e para a sua família. E não esqueça do seu amigo pet, do seu cachorro, do seu gato, do seu passarinho. Porque aqui o nosso programa é Meu Amigo é o Bicho. Então, trate o seu pet como o seu amiguinho, com respeito e consideração em 2015. Se você já o fez, repita. Ok? Um abraço. Feliz ano novo. Uma lambida. Tchau. Bom, era isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa, o último do ano. Conto com a presença de vocês, com a audiência de vocês, para assistir e acompanhar Meu Amigo é o Bicho o ano que vem. O Alex, o Rodrigo, o Peludo, mando um abraço para vocês aí de casa. Feliz 2015, com muita saúde, muita prosperidade, com muito carinho. Até o ano que vem. Obrigado.